como o Haroldo comentou, eu vou falar um pouquinho lá do que está acontecendo na Suíça, e depois a gente entra aqui na pregação. O Senhor levou a gente lá, né? Acho que a grande maioria são faces familiares, aí, rostos familiares, mas o Senhor levou a gente para lá, e a ideia, a Cris foi transferida profissionalmente, né? E a ideia era junto também a questão missionária, né? Da gente começar algum trabalho lá. Desde muito tempo, assim, missões é algo que já toca no meu coração, e eu lembro da primeira vez lá, ainda no outro ministério, 1997, o pastor perguntou lá, quem quer ir para a Amazônia? Eu levantei a mão assim, né? Eu quero. E naquela época eu tinha o quê? 17 anos, não tinha dinheiro nem para ir tomar um café na padaria. E aí eu falei, quem sabe, né? Aí depois do culto, uma irmãzinha, a mãe de uma pessoa muito querida, veio falar, Renato, mas... Não falou Renato, falou Boca, era meu apelido lá, ainda é até hoje. Os mais antigos aí me chamam de Boca, não tem problema nenhum. Falou, Boca, você quer ir mesmo? Falou, quero, mas eu não tenho dinheiro, tal, né? Não sei, né? Vamos, estou em oração. Falou, cuidado com o que você pede, porque às vezes Deus dá, hein? Aí tranquilo, fui para casa, tal, aí tocou o telefone, era o Arles me ligou, falou, ô Renatão, tá pronto aí para ir? Embarcamos tal dia, ofertaram a sua ida para a Amazônia, tal, né? E desde então começou, o Senhor já levou a gente para alguns lugares, né? Já fui para Portugal, já fui para a China, e agora a gente está lá na Suíça, então uma porta nova. E eu quero falar uma coisa para vocês, aquilo que a gente vai falar sobre isso hoje, mas aquilo que Deus tem para nós, tem para você, Ele vai fazer, no tempo dEle, e do melhor jeito. E o Senhor tem aberto portas ali, graças a Deus. A gente chegou lá, e numa dessas coisas divinas também, todo mundo deve conhecer aqui a Marister e o Christoph. O Christoph é suíço e eles moram ali, moravam, né? Porque eles estão voltando para cá. Eles moravam ali a 15 minutos da nossa casa. Então a gente chegou lá, a gente já tinha um casal ali de amigos, né? Uma família ali de amigos. A Marister é prima da Fúvia. E nessa amizade aí também eles levaram a gente para igrejas e tal, até que a gente chegou na igreja que nós estamos frequentando, como o Haroldo colocou, o pastor Denilson e a Sandra. Então peço já oração ali por eles. E teve uma conexão muito legal. Eles estavam orando lá por ajuda, eles estavam pedindo por ajuda para alguém chegar lá, porque eles estavam sobrecarregados, já estavam sozinhos há muito tempo. E eu tenho que falar para você, eu nunca imaginei que eu ia chegar lá e me associar a algum trabalho em português, né? Não era essa, mas Deus ele age do jeito dele, glória a Deus. E além desse contato que a gente teve, por uma série de situações ali que aconteceram, eles estavam também meio que sem uma cobertura, vamos colocar assim, de um outro ministério, eles tinham uma igreja aqui no Brasil que acompanhavam eles, e por uma série de coisas, isso daí teve alterações, bem na hora que a gente estava chegando ali, e eu falei, olha, eu tenho 2 pastores ali, são muito legais, o Haroldo e a Fúvia, eu acho que se vocês quiserem conversar, a gente consegue colocar aí uma conexão tal, e o Senhor tem dado graça aí, né, nesse contato, né, e quem sabe, né, o que Deus vai falar com o Haroldo, com a Fúvia, né, com toda a igreja aqui também, e com o pessoal ali da Suíça, mas tudo caminha para um relacionamento mais íntimo aí, né? Então, vamos ver o que Deus tem aí nesse semestre aí, né, para fazer, mas com certeza aí teremos novidades a respeito disso, né? Quem sabe a gente não vai ter uma base lá, vai saber, né? Alfa e ômega aí, né? Tem Conchas e outros lugares, o Senhor alargando aí as estacas, né? E os meninos também estão indo muito bem, graças a Deus, o Henriquinho, o Lucas, né? Eles foram muito bem recebidos ali na escola, os professores, os coleguinhas ali, então está tudo muito, graças a Deus ele tem cuidado, né? E a gente vê como Deus ele é perfeito, né? E ele é soberano, ele controla tudo. Aquilo que ele tem para nós, aquilo que ele tem para você,
você pode ter certeza que Ele vai fazer. E Ele sabe de tudo. Tudo que acontece. Tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na minha vida, todas as circunstâncias, Ele sabe de tudo, porque Ele é soberano. Nada sai do controle dEle. Tem até aquela música antiga, né, Fu? Do nosso tempo, né? E de outras pessoas aqui também, né? Outras pessoas aqui. O Eberson que está lá também, não foge não, né, meu irmão? Estamos lá, né? E vou até arriscar aqui, me perdoa, porque se tem alguém que canta mal, sou eu. Eu lembro lá atrás, o pessoal cantava, estava lá atrás, você lembra, Thaís? Eu, você, a Letícia, o pessoal, gente, que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão cantando tudo fora do tom, né? Mas Ele é soberano, meu Deus, Ele controla tudo, né? A gente tem a certeza, né, que Deus, Ele está no controle e a gente pode confiar. Eu vou falar de um texto hoje com vocês aqui, talvez um texto muito conhecido, muito falado. Vou cantar, calma, vou cantar, né? E estou só adiando um pouquinho, mas que você tenha essa certeza que Deus, Ele está no controle de tudo. Ele é soberano e Ele jamais vai te abandonar. E a música diz assim: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Do que existe, acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia. Olha, uma salva de palmas pro pessoal do louvor, porque não é fácil não, hein? Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E irmãos, irmãs, eu sei que vocês já escutaram isso muitas vezes, mas Ele tem um propósito para você. Ele tem promessas para você. E não importa a circunstância, Deus, Ele não esqueceu de vocês. E Ele não quer dar apenas as promessas. Promessas são coisas que a gente vai fazer, que a gente vai realizar, mas Ele quer nos transformar. A imagem dEle. A gente ser o mais parecido com Jesus possível. Então, é algo que a gente vai caminhar, né, no Senhor. Ele está movimentando. E a palavra que eu tenho para vocês é: se preparem. Porque Deus, Ele vai fazer, Ele vai acelerar. Já está fazendo a reforma aí, já em tudo, tirando, né? O Haroldo falou, tira aquilo que é velho mesmo, porque Deus, Ele tem coisa nova. Deus, Ele vai fazer, e Ele vai fazer tudo. E eu tenho uma palavra simples para vocês, de incentivo. Vamos lá para Filipenses capítulo 1. É um texto muito conhecido, muito citado. Mas às vezes, irmãos, a gente repete. Às vezes é bom a gente parar para pensar e ver aquilo que Deus tem para nós mesmos. Porque é algo muito especial. E que a repetição e a familiaridade com um texto, com alguma coisa, não seja algo que exclua a verdade desse texto. Que não vire apenas um mantra, que não vire apenas uma reza, que não vire apenas aquela repetição ali, às vezes sem fundamento, né? Não adianta nada a gente deixar, por exemplo, o Salmo aberto lá, o Salmo 91 aberto, se a gente não viver aquilo. Vai estar só um livro lá bonito, um texto legal, quem vai ler, porque a palavra é bonita. Pode ter certeza, se tiver o livro aberto lá e você não tiver comunhão com Deus, vai ser só um livro. E a palavra diz o seguinte, Filipenses 1, capítulo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem já ouviu esse texto, levanta a mão. Se você já escutou 100 pregações sobre esse, vai a 100ª primeira agora, segura aí.
Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso, Pai, e Tu és um Deus que cuida de nós, Pai. E Tu és soberano, Senhor, meu Pai. Tu sabes de todas as coisas, Pai. Nós podemos ter a certeza, a confiança, Pai, de que nada, Pai, absolutamente nada sai do controle das Suas mãos, Pai. Entregamos, Pai, as nossas vidas, tudo que nós somos, Pai. Nossos sonhos, nossos alvos, Pai. Nossas promessas, Pai. Entregamos tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tudo a Ti, Pai. Porque não há mão melhor, Pai, do que a Sua, Pai. Não há lugar melhor do que a Sua presença, Pai. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, tocar, Pai, ministrar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nada, Pai, que venha de mim, Pai, possa ser retido, Pai, mas apenas aquilo que é do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Oramos o Teu santo nome, Jesus. Amém. Em Filipenses, é uma carta muito pessoal de Paulo. Se você já lê com atenção ali a carta de Filipenses, você vai ver que Paulo escreve ali para uma igreja, um grupo de pessoas ali que é muito querida para ele. São falando para irmãos, amigos mesmo, né? É uma epístola que mostra, né, todo esse amor e essa alegria que ele tem ali, né, quando ele fala ali para Filipenses, ele traz ali essa palavra que a gente repete, e é uma verdade. Ele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele só não vai terminar se você desistir. Mas ele vai terminar, porque aquilo que você ia fazer, outra pessoa vai fazer, pode ficar tranquilo. A obra dele vai ser feita. Mas como eu falei, eu não quero que a gente foque apenas na promessa, mas sim naquilo que Ele quer de nós realmente, que é a nossa transformação. A promessa está dentro disso daí. A gente vai falar disso, evidentemente, né? E Paulo, ele traz essa palavra aqui poderosa. E de fato, né, uma verdade tão tremenda que é repetida, né? A gente fala muito isso daí mesmo. Eu tenho certeza que muitos aqui já usaram de alguma forma esse texto. E vamos analisar esse versículo. Então Paulo, ele começa falando, inspirado pelo Espírito Santo: estou plenamente certo. Então ele já começa com essa palavra da certeza, né? Essa palavra que traz a convicção, né, de algo que é um fato, que vai acontecer. Então é algo que a gente pode acreditar, almejar e, mais importante, conquistar. Sabe, porque aquilo que está na palavra de Deus é uma verdade absoluta. E Deus, Ele não é um Deus que vai zombar do seu povo. Então, se Ele fala alguma coisa, não é impossível. Claro que a gente vai ter que trabalhar, o Senhor vai nos transformar, a gente vai indo de glória em glória e tudo mais e tal, mas Ele vai fazer. Então, se Ele tem uma obra para nós, Ele vai cumprir. E Paulo tem essa certeza, essa fé absoluta, que aquilo que Deus tem preparado, Ele vai fazer. E eu quero que você e eu tenhamos essa certeza. Porque às vezes, né, irmão, pode ser que passe o tempo, talvez você recebeu alguma promessa, alguma palavra do Senhor, alguma coisa, e talvez você não tenha visto ainda, talvez acontecer do jeito que você achava que seria, ou até mesmo de alguma coisa específica que o Senhor falou, ou coisas da palavra de Deus, né? Porque a gente tem, né, você não precisa esperar alguém, eis que te digo, varão, e trazer uma palavra. Lê a Bíblia, que está cheio de promessa para a gente aqui já. Tá? Claro que o Senhor pode às vezes ratificar e trazer uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, amém? Agora, é algo que Ele vai fazer, é uma certeza. Então Paulo estava plenamente certo, e ele falou isso inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, é algo que vai ser realizado, irmãos. Pode demorar mais um pouquinho do que a gente achar que deveria demorar, mas quando acontecer, eu tenho certeza, talvez vocês já passaram por isso, a gente já falou isso aqui também, você fala, uau, aconteceu no tempo certo, ainda bem que aconteceu agora, e não ali atrás, ainda bem que aconteceu aqui, mas a certeza que nós temos que ter é que isso
vai acontecer. Aquilo que Deus tem para a sua vida, tanto no nosso chamado, no nosso ministério, como também na nossa transformação, isso vai acontecer. Ele vai trabalhar dia a dia. Está sem o púlpito aqui, eu preciso tomar cuidado, né, irmãos? Já pensou? Ficou muito mais legal aqui também. Mas que o Senhor possa realmente te dar primeiramente essa certeza, irmãos. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tenha certeza disso. Ele não vai esquecer de você. Ele não vai esquecer de mim. E aquilo que Ele tem preparado, Ele vai fazer. E Ele já, muito provavelmente, Ele até já vê você pronto lá. Ele tem todo o negócio, falou, olha que maravilha. Né? Então, segura nessa fé, irmãos. Da mesma forma que Paulo estava certo que Ele vai fazer na sua vida. E ele continua. Estou plenamente certo de que aquele que começou. Quem começou? Deus. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Que essa palavra, além de chamar Deus aqui, evidentemente para a história, ela mostra o cuidado e o amor que Deus tem para você e comigo. Por quê? Além da nossa total dependência que nós temos dele, nós precisamos dele. Ele começa a obra em nós. Então ali na nossa, vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui na nossa conversão, que é quando a gente começa a experimentar isso. É claro que isso já está antes da fundação, Deus ele já sabia de antes da fundação do mundo e tal, ele já tinha tudo isso. Mas quando nós começamos a experimentar isso, se a gente pudesse colocar um marco, seria a nossa conversão. E ele começa, quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor, quando nós nos tornamos membros da família de Deus. E ele começa, e é Deus que começa isso em você. Então Deus tem uma atenção, irmãos e irmãs, individual. Ele olha para você e fala, olha, Lu, Micael, eu tenho um negócio para você. Eu fiz para você. E isso que eu comecei com você, eu vou terminar. Pode ter certeza disso. Ele tem algo maravilhoso. E Ele cuida disso pessoalmente. Não tenha ideia, nunca, que Deus ele vai estar ocupado para escutar a sua oração. Porque Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o fato de eu estar orando para Ele, não vai tirar a atenção dele da oração da Fúvia. E vice-versa. E é isso, por isso que Ele pode falar que Ele vai cuidar, Ele cuida de tudo, irmãos. Ele preparou tudo. Ele desenhou, está perfeito. Ele te criou com tudo que você precisa para cumprir aquilo que Ele tem para você. Claro que no decorrer da vida Ele vai nos aperfeiçoando, a gente vai recebendo, mas Ele nos fez dessa forma, já para cumprir. Todo mundo aqui é diferente, todo mundo aqui tem uma característica, todo mundo aqui vai ter dons e tudo mais, tal, porque Ele tem um plano. E Ele olha e fala, é perfeito. E eu vou terminar. Então a gente pode ter, primeiro, a certeza desse amor de Deus, né, que Ele vai fazer e que Ele cuida de nós individualmente, e também a certeza que isso depende dEle, porque quem é que vai fazer? É aquele que começou. Nós vamos ser um instrumento na mão deles, mas a força de toda essa transformação, de todo esse cumprimento, vem dEle. É Ele que faz, é Ele que vai fazer, Ele que vai operar, é Ele que vai fazer. E Ele tem para nós um plano, algo maravilhoso. A gente tem que ter essa certeza, e Ele vai fazer. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Ele olha para você individualmente. Individualmente. Se você lê biografias e tudo mais, e você lê a vida, a gente já falou isso aqui várias vezes também, não tem diferença nenhuma de um avivalista para você, para mim. Talvez a diferença foi que ele disse sim, eu quero. Tem defeito? Vários. A gente lê, está nos livros ali, defeitos. Mas
deixou Deus fazer. Nossa confiança, a gente tem que ter a certeza, porque Ele que começou, Ele vai fazer. E o que Ele vai fazer? A boa obra. Aquele que começou, sou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em vós. Então, específico, né? Então, essa obra, irmãos, contempla toda a nossa redenção, vamos colocar aqui a nossa salvação. Então, vem desde a nossa conversão, passa pela nossa santificação e chega também na nossa glorificação quando a gente for para o céu. Seja quando Jesus voltar, Maranata, ou se porventura a gente experimentar aqui a morte. Mas que a gente seja aqueles do arrebatamento, em nome de Jesus. Maranata. Mas enfim, então, essa boa obra é algo também que ela é plena. E Ele vai se preocupar com todas as etapas da sua vida. Então, primeiro a gente vai ter o contato com o Senhor. E a gente vem do jeito que a gente está. E aí Ele vai começar a nossa transformação, a nossa santificação. E a gente já vai começar a fazer as coisas ali para Deus, porque isso vai ser natural. Conforme a gente vai recebendo o Espírito Santo, eu vou te falar, irmãos, busca a Deus, se entrega, deixa Ele fazer, porque você não vai conseguir ficar parado. Você não vai conseguir não pregar o Evangelho. Você não vai conseguir não querer fazer algo para agradar a Deus. Você não vai conseguir. Agora, se a gente ficar em casa só comendo pipoca, vendo televisão, a gente vai acabar meio que... Mas se você se entregar de verdade, você pode ter certeza disso. Você não vai conseguir ver uma pessoa enferma e não orar. Você não vai conseguir ver uma pessoa em necessidade e não orar. Não vai conseguir não falar de Deus. Você não vai conseguir. Se você não acredita em mim, faz a prova. Faz a prova que vai dar certo. Faz a prova. Ele faz aqui. Então Ele vai trazer para nós essa transformação. Então, coisas que a gente fazia antes, naturalmente, a gente vai deixar de fazer. Pergunta que eu faço para vocês: quem aqui, depois da conversão, chegou a fazer alguma coisa que fazia antes, e sem ninguém te falar que era errado ou certo, olhou e falou: não é tão gostoso como era antes, não estou me sentindo tão bem aqui. Alguém já passou por isso? Normal. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai agindo. Então, se tem alguma coisa que porventura, né, não era algo que agrada o Espírito Santo, Ele vai falar: olha, agora mudou um pouquinho. E não é que você vai ser forçado, vai ser algo que vai ser natural. Falou: não está me dando mais o prazer, a alegria. É algo que vai acontecer, porque o Espírito Santo vai agir. Então a gente às vezes coloca muito peso aqui nessa questão, porque a gente fala da Bíblia, né? Santidade e mudança e transformação, e a gente começa a pensar na nossa força. Nossa, para eu fazer isso vai ser muito difícil, e vai ser mesmo, eu te digo, é impossível. Mas pelo Espírito de Deus vai ser algo que vai ser natural, porque Ele vai agir, você vai dando vazão, e aquilo que Ele vai... Isso que é importante, que fala, isso é repetido, né? E eu falo para você, eu estou falando para mim também, irmãos, que eu tenho também, a gente tem os nossos problemas, as nossas lutas, né? De vez em quando, quem nunca ficou nervoso sem precisar ficar nervoso? Por uma bobeirinha. Eu, várias vezes. Absurdo, né? Chega a ser até ridículo. Depois você para, você vê, você fala: Renatão, nessa fase do campeonato, filho, como é que você faz uma dessa? Né? É para passar vergonha mesmo, né? Mas aí a gente vê o Espírito agindo, e Ele tem essa obra para nós. E quando a gente entrega, o Espírito vai falar. A gente não tem esse peso, não é na nossa força. Não adianta você pegar um chicote, se flagelar, ficar se batendo, ajoelhar no milho e fazer um monte de coisa, vai doer. Mas depois de um tempo, por mais que você consiga se controlar, se você não deixar o Espírito agir, então essa boa obra Ele vai fazer. Deixa Ele fazer, irmãos. Libera, solta, dá a direção para Ele.
Senhor, me leva para onde você quiser. Me leva. E a promessa vai acontecer, irmãos. Escuta o que eu estou te falando aqui. Eu não sei alguma coisa que Deus te falou, né? Mas às vezes também a gente fica tão preocupado com a promessa. Então a gente vê, então recebeu a palavra, você vai ser um evangelista, não sei o quê, Deus te deu já esse. E aí a gente fica esperando acontecer. Só que esquece que tem um processo, gente. Aproveita o processo, porque Deus ele vai usar você no processo. E você vai construir uma vida com Deus. E eu te digo mais, se por acaso você chegar ali, na promessa, e se você não chegar na promessa, conseguir morrer, significa que Deus já tem mais para você. Então às vezes a gente fica pensando, porque Deus talvez tenha falado uma coisa que vai acontecer na nossa vida, uma coisa. Então um ministério, um chamado, e quando você chegar lá, sua vida não acabou. Deus ele vai continuar usando você, e vai ter mais coisa e mais coisa, porque Ele vai terminar a boa obra, porque Ele coloca aqui a obra, Ele vai completar, que no grego significa aqui levar a termo, terminar, acabar. Qualquer dúvida, pergunta para a Soni, nossa professora de português, ela explica as palavras, amém? Soni, que ajuda ali, né, nas descrições, né? Então, irmãos, ele vai completar. Você já percebeu isso aqui? Deus ele vai acabar tudo que ele tem com vocês. Quando a gente chegar lá no finalzinho, a gente vai poder falar, pô, Deus, você fez tudo mesmo. Aí eu falo para você, só que não, porque a gente ainda vai para o céu. E aí sim vai ser tudo mesmo. Tudo que é aqui. E no céu aí vai ser o gozo eterno, né? No Senhor ali. E aí com certeza a gente vai ter. Mas você não precisa esperar para o céu não. Vamos trazer o céu para a terra. Tem até um livro que chama Quando o Céu Invade a Terra. Vamos trazer o céu para a terra. Está aqui, ó. Tem até um outro livro. Essa eu não sei aí. Essa eu não sei o ritmo, mas eu não sei o que está. Tem anjos, eu não sei onde que é o céu, onde que é uma coisa assim, né? Mas tem anjos subindo e descendo. Então a gente pode trazer isso daí porque Ele vai fazer, né? Ele vai terminar. O que o Senhor tem para você aqui na terra, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai completar a boa obra. Vai acabar, né? E isso daí, irmão, se Ele vai terminar, significa que a aliança que Ele tem com você, além de tudo, Tiagão, de Deus, cara, ia te chamar, glória a Deus, estava com saudades disso. Obrigado. Significa que Deus ele tem um compromisso com você até o fim. Ele não vai terminar na metade, né? Chega ali na escola. Teve um tempo na minha vida que eu era um mau aluno. Eu fazia as coisas assim meio preguiça, né? Preguiçoso. Deus ele não vai chegar numa hora e falar, quer saber, eu cansei aqui, Fuva. Estou aqui há quantos anos aqui, ó. Não. Ele vai terminar. O compromisso que Ele tem conosco, gente, é até o fim. Você pode ter certeza. Você pode abandonar Deus, Ele não vai te abandonar. É até o fim. Até o fim. Ele vai completar. E Ele é mais enfático ainda, porque Ele vai completar até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Entrando na seara do pastor Haroldo, me parece aqui que Paulo devia ser também um apaixonado pela segunda vinda de Cristo, porque ele achava que ele ia ser arrebatado. Porque ele fala aqui até o dia de Cristo. Eu não sei se me dá a ideia que ele achava isso, que ele ia ser, que não ia dar tempo da gente estar aqui, que lá há 2000 anos atrás quase ele ia, porque ele fala até o dia de Cristo. Irmãos, é até o último dia. Sabe quando você vai ser obsoleto para Deus? Nunca. Sabe quando você vai ser imprestável para Deus? Nunca. Sabe quando você vai ser não necessário para Deus? Nunca. Sabe quando você vai ser não usado por Deus? Nunca, só se você não quiser. É até o dia de Cristo. Maranata.
ou até o nosso último fôlego na terra. É até o último dia. E vale a pena, irmãos. Vale a pena a gente deixar Deus fazer. Ele vai fazer. E as coisas estão acontecendo no mundo numa velocidade que, por isso que eu te digo, se prepara. Porque Deus, Ele está mexendo ali. Ele está mexendo as águas ali, ó. Você, como indivíduo, como família, Deus, Ele está fazendo. Se prepara. E Ele vai completar. E quando você chegar naquilo que você achava, acho que Deus vai fazer isso comigo, porque eu recebi uma palavra, você pode ter certeza que tem mais. A não ser que Deus tenha te revelado todos os dias da sua vida até você morrer, ou ser arrebatado. Se você acorda, Deus, Ele tem mais. Isso faz parte, porque o alvo dele, ouso dizer aqui, vamos lá para 1 João, guarda Filipenses aqui, 1 João, na epístola lá no finalzinho, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Ele. Ia ser algo lindo, né? Se a igreja andasse pela rua e a pessoa olhasse assim: que coisa estranha, achava que era o Fábio, pô, está parecendo Jesus, está parecendo Jesus. Porque mais do que aquilo que Ele quer fazer com você, mais do que aquilo que Ele quer que você faça, que tem muitas coisas, Ele vai fazer, pode ter certeza. Ele quer te transformar. E quando nós somos semelhantes a Ele, as coisas vão acontecer. Segura na promessa, meu irmão, minha irmã. Se Deus falou para você, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Mas se prepara também, porque não vai acabar quando você estiver vivendo a promessa, né? Porque Ele começou desde o começo. Então a gente já vive a promessa de Deus, dessa boa obra, desde o primeiro dia com Ele. Pode ser que tenha alguns marcos, né? Então, o dia que o Haroldo deve ter, o dia que ele foi consagrado ao pastorado, o nosso casamento, quando o nosso filho nasceu, né? Tem algumas coisas, mas a promessa de Deus, a boa obra, irmãos, é todo dia. E Ele vai nos transformar. E que a gente possa deixar isso mesmo, né? Que possamos ser aqui realmente na palavra, né? Cristão, né? De pequenos cristos, aquele que se assemelha a Cristo, né? E aí vai acontecer, porque Ele prometeu. Aqui a gente vê na palavra que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Deus, Ele vai estar com você para sempre, irmãos. Tenha fé, busca e se prepara, porque coisas vão ser aceleradas. Deus, Ele está fazendo. Não perde a onda, não perde o bonde, mas mergulha de cabeça, sem boia, porque Ele vai te segurar. Eu não sei o que Deus já falou para você. Pode ser que coisas até já se concretizaram, né? E para terminar, às vezes
Você tem alguma coisa na sua cabeça, né? Pensa nisso, irmãos. Às vezes quando acontece, pode ser que você tenha a sensação, puxa, agora acabou. Vou repetir isso aí. Não acabou. Porque se você chegou na promessa, numa coisa específica, você vai viver isso. E cada dia. E Deus vai te dar novas coisas. E novas coisas. Se tem alguma coisa que a gente pode ter, a gente já falou aqui várias vezes também, é todo dia a gente pode acordar e ter uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Já falei mais de 100 vezes aqui. Você pode ter o melhor momento com Deus na sua vida. Melhor. Pensa num dia que você fala, foi tremendo. Você pode sair de lá, agradecer a Deus, falar, Senhor, eu sei que tem mais. E Ele vai te fazer mais, e mais, e mais, até o último dia. Irmãos, irmãs, eu não sei se tem alguém aqui que talvez não tenha começado essa jornada. Mas se tiver aqui, ou se tiver alguém assistindo, essa boa obra, você já pode começar a viver agora. Basta apenas uma entrega para o Senhor. Você entregar a sua vida para Ele, você reconhecer que Ele é Senhor. Se arrepender dos pecados, reconhecer que Ele é Senhor. Mas uma oração, a oração pode ser simples, mas aquilo que está no teu coração não. É o Senhor movendo, tocando. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca fez isso, nunca reconheceu que Jesus Cristo é Senhor, ou alguém que está assistindo pelo vídeo. Se tem alguém aqui, a gente faz isso agora. Tem alguém? Estamos em família, tem alguém? Não tenha vergonha não, irmão, irmã. Não tenha vergonha não. Ele morreu na cruz por nós. Ele foi exposto. Ele foi humilhado. Ele foi envergonhado perante os homens, mas não perante o Pai. E Ele pagou o preço. Uma levantada de mão, perto do que Jesus fez, não é absolutamente nada. Tem alguém aqui? Amém.